Fala minha gente, tudo certo? Então, passando aqui hoje para dar uma dica, na verdade, para vocês, principalmente porque 52 milhões de brasileiros têm pelo menos uma doença crônica, né? E dentro dessas doenças crônicas, a maior parte delas aí diz respeito ao sistema musculoesquelético, né? São dores. Então vamos falar de dor lombar hoje, né? Então, para você que tem dor lombar, para você que trata a dor lombar principalmente, porque eu falo muito aqui para vocês que são terapeutas, né, ou que são profissionais de saúde. Então, quando a gente fala de lombar, a gente tem que se atentar aos aspectos da valorização e autodesvalorização, né? O que significa isso? Significa que existe uma ideia inconsciente, uma crença inconsciente de incapacidade. Então a gente começa por esse ponto, né? Então é isso que a gente tem que encontrar. Uma situação em que a pessoa se sente incapaz de resolver. Então, se o cliente viver um trauma aí de autodesvalorização, né, a percepção de que eu não sou capaz de lidar com aquilo, e dentro da temática da lombar, tem mais um detalhe que faz toda a diferença, que é, além disso, a percepção é que ele não conseguiu, né, resolver aquilo, ou lidar com aquilo, ou com aquela pessoa específica, porque ele não teve o apoio de alguém, né? É como se ele tivesse se sentido sobrecarregado, talvez, como se ele sentisse que realmente ele não dá conta se determinada pessoa, se determinado setor apoiar ele, né? Se o patrão apoiar ele. Uma situação muito comum, inclusive, pensando agora aqui, imagina uma pessoa que foi demitida, né? A percepção dele de que foi demitido porque ele não foi capaz né, de lidar com as demandas da empresa, e ainda tem uma percepção de não ser apoiado pelo patrão, provavelmente, né? Que se demitiu. E ainda aí dentro desses aspectos, né? De autodesvalorização, de não se sentir apoiado, tem os casamentos, né? Então um não se sente apoiado em relação ao outro, um não se sente valorizado em relação ao outro. E isso acaba sendo muito comum e frequente, né, no dia a dia. E esse tipo de situação é que vai gerar, por exemplo, um problema crônico na lombar, né? Porque é o que está acontecendo o tempo todo, né? A pessoa que não se sente valorizada no trabalho, então não se sente apoiado, né? Valorizado é isso. E quando vem a percepção da valorização, fica claro a autodesvalorização, né? Eu não me sinto capaz, né? A percepção de não me sentir capaz em relação ao olhar do outro, né? A gente pode falar assim também. Então vamos entender esses aspectos, a gente poder ajudar um monte de gente aí, né? Porque dentro daquele universo que eu falei de 52 milhões de pessoas, acho que a maioria, né, talvez tenha dor lombar. Vamos lá.